Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando com mais uma possibilidade de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. A Regiane daqui a pouquinho estará conosco também para nos ajudar nesta empreitada. Que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de todos vocês. Aquela abertura também sempre muito especial, com a música cheia de alegria do nosso querido Sidney Carvalho. Vamos lá então, começando e abrindo aqui também para a Trentina FM. Do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Prestemos atenção. A gente já começa a nossa reflexão, né? A nossa concentração com essa abertura tão especial. Nossa querida Lúcia Marques Bagatim, em São Paulo. Muito bom dia, Lúcia. Beijão pra ti e pra toda a família aí. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Música cheia de alegria. Daqui a pouquinho a Regiane também estará conosco. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Amargura e descontente. Valeu, Lúcia. Beijão pra ti e pra toda a família. Muita paz, muita luz. Muito bom dia. Impaciente, era o que eu queria, dar um passo maior do que eu podia. Nosso caro e amigo, nosso querido José Carlos Verhaus Medina, nosso Zé da Mecha. Bom dia, Zé. Beijão aí pra ti e pra toda a família. Obrigado por estar aí com a gente mais uma vez. Muita luz pra todos. Valeu, Zé. Muita saudade, hein? Juntinhos abrirmos aquela clareira na psicosfera. Vamos juntar os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos pedir essa luz maior que vem de Jesus. Jesus com seus braços abertos, direcionando essa energia para todo o planeta Terra, principalmente para o nosso Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O domingo está só começando, a página está em branco. Possamos chegar ao final desse dia e não termos do que nos arrepender. Nos concentremos então, façamos a nossa oração, vamos pedir um amparo, a proteção, uma luz, direcionando os nossos pensamentos, as nossas atividades. Vamos reunir a família, fazer a nossa oração, o Evangelho no lar, o culto da oração. Comemos aí do que quisermos, né? Mas vamos orarmos juntinhos. Valeu, Lúcia, muita paz, muita luz. Nossa querida Eliane arranca com a gente também. Bom dia, Eliane. Beijão para toda a família. Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília. Bom dia, Zeca. Aqui são todos também. Graças a Deus, amém, Brasília. Valeu, Serginho.
Beijão para ti e para toda a família. Obrigado a todos que estão conosco nesse momento importante. Concentração com o mais alto, com o nosso Mestre Jesus, com nossa Mãe querida, com a permissão de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Abrindo também aqui para a Cretina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Elona Pessotti, bom dia, Elona. Beijão para ti, para o maridão, para toda a família, um beijo muito grande. Muita luz para todos, uma semana muito abençoada. Mas alguns amigos passaram muito rápido, não consegui, depois olhe um por um. E a Regiane, né? Daqui a pouquinho a Regiane também estará conosco. A Cretina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte, aqui da Cretina FM 98,3 de Rodeio. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já nos acompanham há um pouquinho mais de tempo nesse dia tão especial. Domingo, está só começando, a página está em branco, possamos chegar ao final deste dia e não termos do que nos arrepender. Daqui a pouquinho também eu já avisei o pessoal do Face, aviso o pessoal da rádio, a Regiane também estará conosco para nos ajudar a levar a mensagem de luz, de esclarecimento para todos os corações. Esse sentimento que toca os nossos corações em todos os momentos e que nos faculta essa realidade divina, né, de sermos instrumentos na mão dos emissários do Cristo, esses espíritos nobres de alta hierarquia moral que nos trazem tantos ensinamentos ao longo de milênios, né? Assim como a primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Jesus Cristo, a terceira chegou como Consolador, prometido por Jesus, o Espiritismo, a doutrina que não é dos espíritas, mas de todos os espíritos, e todos somos espíritos, 8 bilhões de espíritos encarnados, mais 23, 24 bilhões de espíritos vinculados ao nosso orbe, que nesse vai e vem, entre uma reencarnação e outra, vão se aperfeiçoando, vão evoluindo, vão se burilando. Nosso querido Ramiro Lavo de Souza, lá de Itajaí, grande amigo de longa data, o dom de receber a graça do Pai Maior e através das orações. Exatamente, Ramiro, né? Então, pela oração, nós nos conectamos com o mais alto, recebemos esses eflúvios divinos, essa energia que vem do mais alto, que nos dá sustentação para os momentos mais difíceis. Então, o dia está começando, né? Vamos nos reorientarmos através da oração para pedirmos esse amparo, essa luz, essa energia para o nosso mentor, o nosso anjo guardião, as equipes que nos acompanham, porque sempre falamos, quem nos colocou aqui nos acompanha, quer o nosso bem, está nos intuindo. Nós é que não sintonizamos direito de vez em quando, então que essa conexão possa ser aperfeiçoada através da nossa boa vontade. A inteligência, o pensamento e a vontade são atributos do Espírito. Valveri Testoni também sempre com a gente. Bom dia, Valveri. Muita paz, muita luz aí para toda a família. Então essa energia que chega para os nossos corações vai nos realimentando e nós vamos nos aperfeiçoando, né? Vamos nos reeducando emocionalmente, espiritualmente, trabalhando e tratando os que estejam ao nosso lado do jeito que gostaríamos de ser tratados, né? Essa energia então que está chegando, que possa envolver o seu coração, a sua mente nesse momento importante. Hoje tudo bem aqui com a parte técnica também, então nós vamos aos pouquinhos, né, dignificando a nossa estadia com essa realidade divina. Vamos seguindo os caminhos de nosso Mestre Guia Jesus, alimentando o propósito de servir. Nossa querida Maurita Salles, lá em Rio do Sul, trabalhadora do bem. Nosso Juarez Pintarelli, Elianeide, beijo muito grande. Juarez, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Então vamos todos juntinhos com o pensamento elevado, pensando em Jesus, em primeiro lugar, o governador espiritual não só do planeta Terra, né, mas um dos espíritos crísticos que governam o sistema solar. Mas Jesus também governa outros 4, 5 planetas, já ditosos e felizes, também primitivos, né, porque muitos dos nossos irmãos, esses que se comprazem no mal ainda, que não entenderam a mensagem divina do amor e da paz, da caridade e da fraternidade, estarão, né, sendo enviados para esses planetas primitivos ou no início de provas e expiações. Estão muito sofrendo pela frente. Esse pessoal que está aí, né, nas ditaduras, né, que pela corrupção vão se alimentando, prejudicando milhões e milhões de pessoas, talvez nós não vejamos aqui, né, o pagamento deles perante as leis cósmicas. Não veremos aqui materialmente falando, mas perante as leis de Deus, ninguém consegue fugir.
nós nos equivocamos? É uma palavra suave para dizer, né, para às vezes não admitir as atrocidades que cometemos, porque quando se desvia dinheiro, principalmente dos órgãos públicos, está faltando dinheiro na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, muitas mortes acontecendo por causa disso. Essas mortes serão debitadas para esses nossos irmãos de caminhada que se alimentam dessa corrupção. Esse nosso querido Vanderlei já está com a gente lá em Rio do Campo. Muito bom dia, Piazito. Valeu, Vanderlei. Beijão aí para ti e para todos os nossos irmãos aí de Rio do Campo, nessa terra abençoada, que estamos com muita saudade. Sempre falo, né? Que essa luz possa tocar os corações. Então, sempre falo, é triste, eu imagino, né? Para quem tem adquirido alguma coisa pela corrupção, com dinheiro desviado dos órgãos públicos, também das empresas privadas, né? Olhar aí para o seu carro e o cara vem a mente na hora, né? A consciência cobra isso. Foi comprado com dinheiro da corrupção. Olhar para uma casa bonita, foi feita com dinheiro da corrupção. Lúcia Marques Bagatin também continua conosco lá em São Paulo. Beijo para todos, Lúcia. Né? Olhar, às vezes, até o próprio filho, a filha estudando em colégios, né? Aqueles investimentos altos mensalmente falando, e dizer esse dinheiro também é da corrupção. Então essa coisa vai tocando o coração dessa gente, e aos pouquinhos a consciência vai acordando. Se não aqui, mas depois da desencarnação e o pagamento dar-se-á. Não tenhamos dúvida disso. Nosso querido Durva Demarque, bom dia, Zeca. Um abençoado domingo. Valeu, Durva. Muita paz, um beijão para toda a família, né? Sempre é bom contarmos com tantos amigos, porque a energia que vai chegando também que é retribuída. Nós potencializamos o sentimento do amor, essa energia luminosa que vem do mais alto, fazendo com que os outros também a recebam. Então vamos, né, dignificar a nossa estadia, fazendo com que algumas pessoas, às vezes necessitadas, em hospitais, a nosso próprio lar, né, às vezes acamadas, a nossos irmãos nos presídios, né, que às vezes muitos já estão arrependidos, né, porque nas leis de Deus a consciência toca e as vão acordando aos pouquinhos. Alguns nem depois da desencarnação, né? Por isso que às vezes os momentos delicados se dão em planetas primitivos ou no início de provas e expiações, porque a Terra não comportará mais esse tipo de expiação. O pagamento desses débitos, às vezes, atrozes. E eu falei, a pessoa acha que, não, estão roubando aqui de um órgão público, de um banco, né? Mas aquele dinheiro está fazendo falta em algum lugar, né? E aquelas mortes ocasionadas pelo dinheiro mal direcionado ou corrompido, né, também será debitado para esses nossos irmãos. Eu também tenho uma frasezinha que eu sempre comento aqui: as pessoas que judiam dos animais, que abandonam a dor do sofrimento, a dor do abandono, a dor da angústia que eles sentem, essa dor também, naquele momento, já incorporada ao corpo espiritual. É uma mancha, né, escura que fica ali no corpo espiritual. E qual é o resultado disso? Doenças, e às vezes doenças muito graves, né? Aqueles covardes que às vezes envenenam os animaizinhos, pode ter certeza que arcarão com as consequências desses atos. Castigo, jamais. Deus não castiga nenhum de seus filhos. Tudo é consequência dos nossos atos. As coisas boas, também as coisas ruins. Deixa eu ver um textozinho aqui para a gente começar, enquanto aguardamos a chegada da Regiane. Que Chico Xavier, palavras do Chico Xavier. A lei do retorno, a lei do eterno retorno. Você colhe tudo que planta. Não tem como enganar alguém sem ser enganado depois. Não tem como fazer alguém chorar sem chorar depois. Não tem como dar amor sem recebê-lo de volta. Tudo na mesma medida, o universo é simples nos pagamentos. Ele não deixa dívidas para trás. Bom dia, ótimo dia, está dizendo Luana Pessotti. Beijão para todos aí, Luana. Né? Então, as leis divinas estão na nossa consciência e nós só sofremos quando delas nos afastamos. E não tenhamos dúvida, né? As consequências dos nossos atos virão. Se não numa encarnação, mas noutra. E talvez nem nesse planeta. Porque os atos atrozes que estão sendo cometidos agora, provavelmente nós não veremos, como eu comentei no início do programa. Né? Não veremos esse pessoal, esses corruptos pagarem aqui. Mas pagarão. Não tenhamos dúvida. Não é um desejo. Não é um desejo. Ninguém quer mal para ninguém. Né? A pessoa consciente, em sã consciência, não quer mal para ninguém. Agora, não podemos, né, estabilizarmos a nossa revolta em cima do muro. Em cima do muro já é das trevas. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Se pudermos, denunciando. Então, eles arcarão com as consequências dos seus atos. Não tenhamos dúvida disso, porque é muito triste, né, ver tanta penúria no planeta Terra, não é só no Brasil, não, em algumas localidades, mas no planeta Terra, e com tanto dinheiro sendo desviado por essas mãos corruptas, por esses ladrões, às vezes, da nobreza do espírito, porque eles não roubam só o dinheiro, sequestram a mentalidade dos nossos jovens, das nossas crianças, né? E o que elas se transformarão por causa desse sequestro das boas ideias,
também será debitado para esses nossos irmãos de caminhada. Nós erramos no passado, nos equivocamos, acordamos, né? Estamos agora realimentando a possibilidade do amor, da paz, da luz, da caridade. É claro que, singelamente, né? Às vezes não somos exemplos para ninguém, mas estamos fazendo a nossa parte. Estamos trabalhando para isso, estamos nos realimentando das coisas boas. Muito bom dia, Regiane Gravachade. Bom dia pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, né? Começar o nosso domingo aqui com vocês nessa correria de mãe. Eu comecei falando daquele texto do Chico, né? Ai. Porque nós vimos muita coisa ruim acontecendo, não só no Brasil, mas no planeta, né? É verdade. Pessoas querendo cercear a liberdade dos outros e denegrindo a imagem até de Deus, nosso Pai, né? Que são contra Deus, contra a religião, contra a família, contra a sociedade bem organizada, contra a educação por excelência, né? Veja se pode alguém em sã consciência desejar isso, ou alguém apoiar quem faz esse tipo de coisa. Mas já está acontecendo. Então nós temos que orar por esses nossos irmãos, porque causa e efeito é lei divina. Nós não paramos às vezes para pensar, né, Regi? Porque eu acho que eu posso fazer isso aqui, prejudicar alguém e não marcar com as consequências dos meus atos, como se eu fosse melhor que ele, como se Deus fosse mais pai meu do que dele. Isso não existe. As leis de Deus estão na nossa consciência. Vou repetir, e nós só sofremos quando delas nos afastamos. Né, Regi? É isso aí. Também a gente vê muitos até usando o nome de Deus, né? Para fazer coisa errada Exatamente, também, é. né? Então, assim, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, eles não vão perguntar que religião que tu era, né? Qual partido tu era, qual time tu torcia. Não, não é nada disso. É o que a gente fez. Né? Eu estava assistindo a palestra da Maíse Braga e ela disse que ela viu muito ateu ter um caráter, né, melhor, fazendo mais do que alguns espíritas, evangélicos, católicos, né? Ela disse, mas assim, por quê? Porque ela disse, a pessoa diz não acreditar em Deus, mas ela age de acordo com as leis de Deus, né? É muito caridosa. O Chico também dizia isso, né? E Maria Teresa também fez essa menção, né? Como ela disse que as mãos que trabalham são mais eficazes do que as que juntas ficam orando. Então não adianta só ficar orando, sem as atividades né? As ações que norteiam um espírito nobre, né? Que dignifique a nossa estadia na Terra. É bem isso. E só que assim, depois que a gente conhece, né, o espiritismo, não tem mais como a gente pensar em ser ateu, né? Porque o espiritismo, ele é uma ciência, filosofia e religião. Então ele nos mostra o porquê das coisas, né? Que tudo está, né, como deveria estar. Às vezes a gente acha, que injustiça ele passar por isso, né? Mas através da lei da reencarnação, né, Papi, a gente vê que nós não somos vítimas, né, e que nós, na verdade, somos responsáveis pelo que fizemos. Nós não precisamos ter uma culpa também dentro de nós pelo que fizemos, né, ou deixamos de fazer. Mas nós temos que nos tornarmos responsáveis. É algo que a gente sempre fala aqui, né? E eu falo muito porque também a gente tem que aplicar muito na nossa vida. Se a gente está aqui falando é porque primeiro quem tem que aplicar é a gente mesmo, Exatamente. Né? E então nós temos que nos tornarmos responsáveis. Bom dia, Nene! Nossa querida Roseli Dias, a Nene com a gente. Bom dia, beijão para né? toda a família. Ontem a Nene realizou um sonho bem legal e eu fico muito feliz por ti, Nene. Andou de avião, né? Legal. Tá bem, hein, Nene? Então é isso, né? Nós nos tornarmos responsáveis. Então, assim, o que eu vou fazer com o que eu já fiz de errado? O Acácio também. Bom dia, jovens. O Belo, como saudade, né, Belo? Nos reunirmos aí mais um pouquinho, mais uma vez com as famílias. Muita paz para todos aí. Isso aí, dando um abençoado domingo a todos, né? Pra ti também ali, né, querido? E a vida é sobre isso, né? Sobre nós nos tornarmos responsáveis e também sobre a nossa realização de sonhos. Como a Nene passou por ali, agora eu lembrei, né? Às vezes esse sonho era algo que estava lá dentro dela há muitos anos. Mas a gente fala, não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. Então, tá tudo certo, tudo concorre para o nosso bem. A Regina falou que por que a reencarnação, né? É a maior demonstração do amor por cada um de nós. Nossa querida Dirce, Celine Marine Moser, bom dia, Regi, bom dia, Zeca, beijo, valeu, Dirce, para todos aí também, tá? Para ti, o Tony, muita paz, muita luz no coração. Então tem aqui uma historinha bem singela, acho que vocês já ouviram. A mãe está aqui, mesmo que você não veja. 2 bebês conversavam no útero. Um deles dizia, eu não acredito que exista vida após o nascimento. O outro sereno respondia, claro que existe. Estamos apenas nos preparando para algo maior.
O primeiro, cético, retrucava: e você já viu essa tal de mãe? Eu não vejo nada, se ela existisse, eu sentiria. Essa simples metáfora abre as portas para uma das mais profundas verdades espirituais. Não precisamos ver para sentir, nem tocar para crer. No ventre da existência material, muitos de nós negamos a existência do invisível, de Deus, da alma, da continuidade da vida. Mas assim como o bebê sente o amor da mãe através do batimento do coração e do calor envolvente, também somos embalados por presenças espirituais que nos amam, mesmo sem que as vejamos. Na doutrina espírita, aprendemos que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Estamos em um processo constante de renascimento. A gestação é apenas um estágio, uma antessala para dimensões mais amplas. O nascimento do corpo é um símbolo da morte do espírito momentaneamente adormecido, e a morte do corpo é apenas o nascimento da alma para o mundo verdadeiro. A ciência já começa a trilhar esse caminho. Estudos como os Dr. Sam Parnian ou do neurocirurgião Eben Alexander mostram que a consciência parece persistir mesmo após a parada cardíaca. Anita Morjane viveu essa travessia. Ao morrer, encontrou uma presença amorosa que a envolvia e voltou à vida completamente curada, e seria essa presença a mãe? Nosso medo da morte é como o medo do bebê diante do parto. É difícil deixar o conhecido, o quentinho do útero, para mergulhar no ar desconhecido. Mas a vida clama. O invisível espera. A mãe está ali com os braços prontos para nos acolher, mesmo que neguemos sua existência. É preciso desenvolver a fé que compreende, a fé que toca o invisível com os olhos da alma. Emmanuel nos lembra: fé é a certeza no invisível, a convicção do que se espera. Sim, existe vida após o nascimento, e ela é mais bela do que tudo que nossos sentidos podem alcançar. Eu lembro uma passagem muito linda do Chico Xavier, porque o Chico lembrava a nossa querida Luiz Guzzi, bom dia, ótimo domingo para todos nós. A Ilona também continua conosco, beijo grande para todos, né? Bom, o Chico, a mediunidade dele já se desenvolveu no útero, no ventre da mãe dele, porque ele sentiu a aflição dela no dia 31 de março, ela sentiu as dores do parto. Então ela orava a Nossa Senhora para dizer: minha mãe querida, por favor, eu aguento tudo, mas não deixa meu filho nascer no dia 1º de abril, no dia da mentira. Ele nasceu 1h do dia 2 de abril, aguentou as dores, né? Então veja bem, e ele sentia essa aflição dela, ele lembrava disso, porque o Chico, aos 5 anos, lembrava de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, na mente dele. Ele lembrava os últimos 40.000 anos da vida dele. Veja como é bem. Porque depois de Jesus, João Batista é o espírito mais elevado que pisou na face da Terra. Tem que ter muito equilíbrio. Exatamente. Né? Ele foi Allan Kardec. Os poderes deles aí não podemos dimensionar. Ninguém podia esconder nada dele. Lembra, a gente contou no estudo da semana do sapo? Uhum. Vamos lembrar, porque isso diz tudo com a reencarnação. Não foi uma conquista de uma existência. Isso não existe. Maria Teresa não foi a conquista de uma existência dela, a bondade dela. Foram milhares de anos. Talvez tenha sido Maria Madalena. Sim. Né? Então foram centenas, milhares de reencarnações, assim como as conquistas do nosso Chico, assim como o de Mestre Guia Jesus. Bem isso. O único Espírito puro que esteve entre nós. Mas ele viveu como nós. Deus não cria ninguém perfeita. Ele nos cria todos simples e ignorantes. Senão, onde haveria justiça? É isso, né? aí. É que a gente olha, né? Eu já vou contar o caso do Chico ali. É que a gente olha que nem a pessoa tem lá uma empresa grande e linda. A gente olha o agora, né? A pessoa tem uma família linda. A gente olha o agora. A gente não vê toda a construção que teve, né? Agora, eu vejo o papai, pô, o Zeca tá bem, né? Mas a gente sabe, né? Da onde estava, para onde está agora, né? O papai tá lindo, maravilhoso, esplêndido, né? E modesto ainda. E modesto ainda por cima, humilde, né? E então nós que estamos no lado lá, a gente vê a luta diária de cada um. Mas às vezes se tem alguém que não conhece muito, né? Alguém de sucesso, a gente só enxerga aquele sucesso agora, né? Toda pessoa teve uma trajetória, um esforço, né? Teve que passar ali, né? Então Chico, a gente enxerga a encarnação dele de agora, né? Mas através do Espiritismo a gente vai compreendendo que nós somos seres milenares, né? Então a gente vê o Valdemar, bom dia Valdemar. Bom dia Valdemar, Correia de Negredo, grande amigo de longa data também. Bom dia Valdemar. Né? Então é uma caminhada longa que as pessoas vão construindo ao longo, né, das suas vidas e também desta vida também.
O caso do Chico é o seguinte, que o Chico, né, ele também lia os pensamentos das pessoas, né, ao redor dele. E num belo dia de atendimento dele, né, ele estava lá na mesinha dele, atendendo pessoa por pessoa, uma fila enorme, e ele estava numa fase assim, né, que ele estava comendo muitos biscoitos de araruta, né, muito gostoso, né, e ele estava, né, então um pouquinho mais cheinho, mais balofinho, que nem eu digo, né, e tinha um cara na fila e ele olhava pro Chico e ele pensava, meu Deus, mas como o Chico tá gordinho, né, gente? E daí a fila ia se aproximando. E o Chico só captando o pensamento dele. Ele chegou mais perto dele e pensou, meu Deus, mas parece um sapo. De tão gordinho que ele tá. Aí chegou. Quando veio a vez dele, ele sentou na mesa. Aí ele falou, bom dia, Chico, tudo bem? O Chico, bom dia, meu irmão, meu querido. Aí ele falou, tudo bem? Aí ele falou, tudo bem, não como um sapo, mas estou muito bem, né? Então, assim, essas conquistas não foram de uma existência. A mediunidade dele não é de uma existência. Porque ele começou lá, aqui na Terra, lá como Isaac, depois Daniel, lembra do profeta? Mas ele foi Platão, foi João Evangelista, foi Francisco de Assis, foi Jean Rus, que também morreu queimado, né? Foi René Descartes, olha Santo Antão, São Gastão, foi Allan Kardec. Se nós formos pesquisar esses nomes aí na história, exatamente, né? só, né? E todos eles sofreram muito. É. Então são conquistas do coração. Porque quando o Chico desencarnou, quem recebeu foi Jesus, né? E disse para ele assim, Chico, vamos descansar por alguns momentos, porque temos muito trabalho pela frente ainda, né? Porque agora ele trabalha em Emmanuel, que reencarnou no ano 2000, está com 25 anos agora, né? E deve começar a ser conhecido pelas suas obras, não como Emmanuel, né? Talvez nem saibamos, alguns sabem, claro, né? Ele nasceu lá em Votuporanga, no interior de São Paulo, né? Mas ninguém sabe o trabalho que ele vai realizar, né? Será na educação, né? Mas não tem, talvez não, claro, ele não tem, não, vamos falar, a alta hierarquia moral que o Chico tem, né? Nenhum desses espíritos que acompanharam o Chico tem, né, a perfeição do Chico, né? Porque ele era superior a todos eles. Todos os espíritos que ditaram alguma coisa para ele, ele era superior. Ele se deixava humildade. Então dizia, Emmanuel está me dizendo, mas não precisava ninguém dizer para ele, né? Então, pela humildade, ele se deixava... Né? Humildade. Porque quando ele escreveu o Parnaso de Além Túmulo, ele escrevia os poemas de vários poetas, portugueses e brasileiros. E começou a comentar do que tem hoje o livro Parnaso de Além Túmulo. Então, quem deu a ideia foi Manuel Quintão, que era presidente da Federação Espírita Brasileira naquela época, que começou a receber aqueles informes de um jornal que tinha no Rio de Janeiro. A Federação Espírita era lá naquela época, né? E ele se comunicou com o Chico e ele decidiu fazer um livro, né? Então ele dizia assim que aqueles espíritos, como o Monteiro Lobato, que era da Academia Brasileira de Letras, disse, como é que ele falou, se referiu a ele como se fosse, usou uma expressão meio abrupta, tá? Mas vamos dizer, se esse índio lá de Pedro Leopoldo escreveu tudo isso, ele não merece uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, merece todas. Porque é muito profundo. Inclusive a parte científica, que veio através de André Luiz, né? Que alguns médicos na época se reuniam para dizer, isso aqui está errado. Diz aí, Emmanuel está me dizendo que está tudo correto. E isso em 40, 43, 45. Agora em 88, 90, 2000, foram saber que era aquilo mesmo. Que a ciência chegou lá como ele escreveu naquela época. Então é muita profundidade, né? E a reencarnação nos possibilita isso. Nós estamos bem melhores do que éramos atrás, né, Regi? O que o pessoal está fazendo hoje, o pessoal que nós chamamos de corruptos estão fazendo hoje, essa desgraceira, esses terroristas estão fazendo hoje, nós já fizemos também. Graças a Deus acordamos, não sei quando foi isso. Talvez tenhamos muitas coisas para pagar. Mas hoje não foi. Hoje eu não quero mal nem para esses caras que estão fazendo isso. Eu quero que eles alimentem as suas ideias, as suas emoções e se arrependam. Né? Porque eu sei que eles arcarão com os custos desses seus débitos. Como disse o Chico, a natureza não deixa débitos no universo da nossa vida. Não deixa. Cobrará, mais cedo ou mais tarde. Mas podemos pagar com amor. Né, Regi? É bem isso. Vamos ler mais o texto? Vamos. Deixa eu ver se dá tempo. Ui, eu acho que já passou o nosso tempo. Perdemos aqui uma... Vamos ver se eu consigo colocar a música. O papo tá bom, né? Então a gente vai se levando. Eu vou deixar o nosso intervalo, né? E depois vamos à música, então. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Indústria de Madeira Centenário informa a hora certa.
E Yolanda Raulino, bom dia. Muito bom dia, Yolanda, nosso galego. Beijo grande para todos. A Bernadette Stephens também, bom dia. Um grande amiga da abençoado mamãe. domingo para vocês. Abençoado de Maria Bernadette. Valeu, Yolanda. Uma parada obrigatória no centro de rodeio. Aqui você vai encontrar o presente perfeito para É a música que eu toquei, eu estava ouvindo um programa de uns 4, 5 anos atrás, né? E eu ouvi essa música, Paulo e Silas, que eu quero tocar para vocês agora. É muito linda, uma emoção muito forte. Conta a história de Paulo e Silas na cadeia, né? Quando as correntes se arrebentaram. Não, é muito linda, muito especial. Era cantada por uma mulher que infelizmente se envolveu em alguns crimes, né, com a própria família. Está presa, eu acho ainda. E com ela eu não achei mais, mas a voz maravilhosa. Pequeno intervalo aqui dos nossos apoiadores, né? Mas voltamos com a música e também já com a segunda etapa. Hoje não com a mensagem do Divaldo, mas de um áudio da Momento Espírito, da Federação Espírito do Paraná, falando sobre o Divaldo, o semeador de estrelas. Legal. É muito lindo, muito maravilhoso. Recebi do Gustavo, lá de Gravatá, também, que manda sempre os textos e os áudios. Vocês podem colocar Momento Espírita, da Federação Espírito do Paraná, é maravilhoso. Ele tem uma voz espetacular. Só senti agora. É verdade. Nós vamos ouvir a música antes, né? Para sentir isso dentro de casa. Coisas boas dentro de casa. Essa energia impregnando as nossas paredes de coisas boas. O nosso sofá, a nossa cama, de coisa boa. A energia positiva que nos influencia, né? Nós sempre falamos aqui, criamos formas, pensamentos dentro de casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Então que sejam formas, pensamentos positivas. Iracema Moser, bom dia. Muito bom dia, Iracema. Muita paz para todos aí. Vamos lá, então. Os dois na cadeia. Confesso que o milagre foi tão grande, até pensei que a multidão iria em pé nos aplaudir. Silas, eu também não sei, até pra conversar, estou sentindo dor. Está no meu Face esse vídeo. Apreciem sem moderação. Algo diferente, bem maior que a dor. Ao estamos na prisão, é triste a situação. Não deu pra perceber. A moça por Deus foi liberta e nós estamos presos. Não dá pra entender. Silas, Deus não abandona. Sei que na prisão ele conosco entrou. E o que resta agora é cantar pra Deus nos libertar. Ou aliviar a dor. A história não revela o hino que Paulo e Silas cantaram na prisão, mas tem um hino lá. Vamos ouvir a mensagem do Divaldo, então, né? Vamos aproveitar. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Elian cantando. E o semeador se tornou estrela. Num dia frio, ele chegou. No avião, um amigo lhe deu as boas-vindas. Um espírito amigo do Paraná, vindo das terras paraibanas, que fez história e benesses pelo Estado. Alguém que deixara corpo e alma na terra das araucárias. Lins de Vasconcelos. Jovem de todo, conheceu a antiga sede da Federativa, na rua Saldanha Marinho. Estava tão frio quando ele foi fazer sua primeira palestra, que de forma discreta foi se achegando às pesadas cortinas vermelhas que ornavam o auditório, desejando se envolver nelas. Era maio, mês das geadas, dos ventos frios curitibanos. E
ele vestia um terno branco de linho, totalmente na moda. Estava elegante nos seus moços anos, mas gelado. Anos mais tarde, adentraria o mesmo local, transformado agora em sede histórica. Visitaria seu acervo e diria das vibrações do ambiente, no qual quase se podem ouvir os sussurros das vozes dos pioneiros, dos trabalhadores do ontem. A caminho de Ponta Grossa, ele se encantou com os pinheirais, com o relevo dos campos gerais, pedindo que o veículo parasse um pouco para que ele pudesse admirar a paisagem. Conheceu amigos, reencontrou corações, estabeleceu laços afetivos e criou uma ponte aérea de amizades. Bahia, Paraná. Alguém o chamou sabiamente de semeador de estrelas. Ele as fez brotar. Carminha Pereira, muito bom dia. A cada conferência em que despejava, a mãos cheias, os conteúdos evangélicos, traduzindo as vozes dos imortais. Aquelas que ele afirmava que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Bom dia, Inês. Ele é cidadão honorário de Curitiba e da terra das araucárias. Mais que tudo, é o amigo que iluminou veredas, deixando pegadas na estrada, a fim de que percorramos o caminho com segurança, para cima, para a frente, para o alto. Quantas vezes esteve entre nós? Alguém contou? Ou quantas conferências, seminários, encontros, entrevistas nos ofereceu? Que importa? As estatísticas mais valiosas não estão nos números, nem nas planilhas, mas nos efeitos nas vidas. Ele tinha mais horas de voo do que muitos pilotos comerciais. Tinha mais experiências de auditório do que muitos oradores. Mas no que ele era mestre e doutor, era no devassar a alma. Ele olhava, sorria e perguntava: "Olá, como vai?" E em um minuto apenas, esquecíamos a dor que nos levara a ele, a desesperança que nos abraçava há pouco, a tristeza que desejávamos despejar. Ele tinha mais anos de serviço no Paraná do que muitos de vida da maioria de nós. Na noite silenciosa de 13 de maio, ele partiu. Olhamos para o céu e vimos uma estrela, e nos perguntamos se não seria o próprio semeador a brilhar. Sentiremos saudades de sua voz, de seu sorriso, do seu abraço. Mas ele merece o aconchego do Divino Mestre, que com certeza o veio buscar. Seu coração, saudoso de tantos amores partidos antes, os haverá de reencontrar agora. E receberá milhares de abraços dos espíritos, cujas vozes interpretou com seu verbo, cujos pensamentos grafou no papel. Até logo mais, querido Divaldo. Haveremos de nos reencontrar. Eduardo Sardanha, muito bom dia. Felicidade. Paz e luz no seu lar. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. E Regiane Grava a chave, né? Voltando também aqui para a Crentina FM. Ouvimos então essa história do semeador de estrelas, né? Quem deu esse nome foi Sueli Caldas Schubert, né? Há muitos anos. Sueli também já está na parte espiritual. E junto com o Divaldo. Divaldo que junto com o tio Nilson, né? Fundaram a Mansão do Caminho. Foram passados mais de 30 a 40 mil pessoas. E lá tem desde o berçário, né? A mulher chega grávida. E esse espírito que reencarna lá, né? Sai de lá adentrando as universidades. Um trabalho maravilhoso, não só na parte educacional, mas espiritual, né, de confecção de atividades profissionais também, como padaria que eles têm, tudo isso, então aprende muita coisa lá, né, marcenaria, são 67 prédios, para ter uma ideia. É uma cidade. É uma cidade, a Mansão do Caminho hoje, né, então tudo isso deve ser nosso querido Divaldo, que na juventude ele passou em frente lá, de repente ele olhou para aquele lugar e viu essa construção enorme, e viu um senhor lá. Quando esse senhor se virou, ele viu que era ele com mais idade, né? Então veja, né, desde o começo, né, abraçado pela Joana de Ângeles, que se apresentou muito tempo depois, né, se apresentava como espírito amigo, e só depois como Joana de Ângeles, que foi Joana de Cus, na época de Cristo, né, de Jesus Cristo, que morreu queimada com seu filho também.
Então veja bem os caminhos que esses espíritos nobres, né, passaram, quanto sofreram, para também nos dar o suporte, a realimentar a nossa vontade para sermos mais dignos da nossa estadia, de quem nos colocou aqui, né? Porque o pessoal que nos colocou aqui, nós conhecemos uma família material, mas nossa família é muito maior. Quando retornarmos, reconheceremos a cada um, talvez milhares, né? E todos com esse amor que a gente depreende para cada um dos que estão aqui, consanguíneos no momento, mas que espiritualmente é muito maior. É uma luz, né? Por isso agradecemos cada vez mais a Deus, nosso Criador. Divaldo é uma grande história, né? Também tem o filme dele, para quem quiser assistir, vale a pena, porque assim, no decorrer do caminho dele, ele também teve muitas dúvidas, né? O próprio filme mostra, e a Joana de Ângeles sempre ao lado dele. O Osni, bom dia, Josi. Nosso Osni de Osni, é o nosso Ni, amigo de longa data também. Bom dia, Ni. Muita paz para todos aí. Bom dia, Zeca. Bom domingo, abraços. O Ademar também deu um bom dia, amigos. O Ademar está com a gente. Bom dia, Ademar. Valeu. Né? Então, ali falando do Divaldo, né, a vida dele também foi cheia de desafios, né? E assim, no decorrer da vida dele, os familiares, né? O pai também não era muito a favor, mas aí depois ele foi vendo né, no filme mostra ele já desencarnado, né? A família apoiando ali ele, né? Nas primeiras palestras que ele estava dando aí. Então, assim, nós temos que seguir com a nossa missão aqui na Terra. Muitas vezes vai ter algum ente querido nosso que não compreende muito, mas nós temos que ter a paciência, né? Que um dia ele também vai abrir, né, os seus olhos para deixar Jesus entrar nos seus corações. Então, nós estamos aprendendo a verdade. Com a verdade a gente aprende que nós temos que ter mais indulgência ainda com quem não quer aprender muito essa verdade agora, né? No momento. E foi isso que Divaldo teve a vida dele toda, né? Ele foi muito criticado durante a vida toda dele, mas ele enxergou o quê? A missão dele. Ele tinha uma missão e para ele era muito clara. E com a ajuda da Joana, e tinha uma equipe espiritual ali, né, junto, trabalhando com ele, né, para que se fizesse esse trabalho lindo aqui no planeta Terra, né? Então nós também nunca estamos a sós, né? Às vezes a nossa missão não é construir uma cidade que nem o Divaldo, né? Mas a nossa missão é que nós sejamos melhores onde nós estivermos. É a nossa maior missão, né? A começar dentro do nosso lar, ali é a nossa maior missão, né? No nosso trabalho, por onde a gente passar, que a gente consiga sempre plantar uma alegria, né, uma sementinha de amor. Nós já estamos preparando a nossa próxima reencarnação. Como você quer? Como tu quer, né, Regi? Como nós queremos. Nós queremos que seja melhor. E para ser melhor, eu tenho que semear coisa boa. Então, primeiramente, é aprendermos, porque o Espírito de verdade nos dá 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. Colocou a instrução junto com o amai-vos. Veja, prioridade em nossas vidas. Entendermos o porquê de estarmos aqui. Porque o Consolador chegou, é o Espiritismo. Independentemente da religião, está aí aberto para todo mundo. O Espiritismo não é para os elitistas, não quer converter ninguém, não. Os espíritas são os instrumentos usados para divulgar o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que nos dá a sustentação, nos dá a base, nos dá o direcionamento para as nossas atividades aqui do dia a dia, para sermos mais felizes. Não tenhamos dúvida. Quando Allan Kardec, uma das encarnações do Chico, trouxe, como o codificador trouxe a doutrina espírita para a Terra, é o Consolador prometido por Jesus, lá tínhamos os budistas espíritas, os católicos espíritas, os protestantes espíritas, que estudavam juntos. E é o que muita gente está fazendo hoje, porque nós temos aí 4, 5 milhões de espíritas no Brasil, mas simpatizantes tem 50, 60 milhões. Eu lembro em 2012 que o SBT lançou o programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, não é da década nem do século, de todos os tempos. E concorreram muita gente conhecida, muitos que todos conhecem. Chico venceu. Não foi com o voto dos espíritas, mas ele ajudava indistintamente. Quando ele terminava a reunião 3, 4 horas da manhã, tinha 4, 5 mil pessoas na fila, né? Quem de nós faríamos isso? Nós falamos sempre nos nossos estudos, aí às vezes 1h30, 2, e eu comento, alguns comentam, já precisa agora ter essa fila de 400, 500 pessoas para atender? Quem de nós suportaria aquilo lá? Então os que acompanhavam ele, que eram bem mais jovens, chegavam lá cansadíssimos, e ele ia para casa. Ele não ia dormir. Chegava 4, 5 horas da manhã, ele começava a orar, ele começava a lembrar do pessoal, do povo de Pedro Leopoldo. Cada rua, ele ia lembrando as pessoas. Então, quando ele ia deitar, o sol já estava nascendo. Aí ele tinha novas atividades. Então, ele dormia 1 hora, 2 por noite, e olha lá, quando dormia, né? Mas ele tinha essa preparação. É um espírito nobre. Então, tanto que foi recebido por Jesus, né?
né? Tem um texto legal aqui. Eu sempre falo que Espalhando a Doutrina Espírita é uma página legal do Face. E eles absorvem várias, né? Em vários lugares da codificação. A vida se renova e a alma retorna. Você já se perguntou por que nascemos, crescemos e formamos famílias? Na questão 686, tem uma resposta. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Deus a fez uma lei para assegurar a perpetuidade dos seres. Mas essa lei não serve apenas ao corpo, serve ao espírito. Cada nascimento é uma porta de retorno à escola da vida. Cada geração é uma oportunidade de recomeço, reparo e progresso. Na Revista Espírita de 62, ele fala sobre a reencarnação e a multiplicação. A multiplicação dos seres não é apenas uma necessidade material, mas um meio providencial de promover o progresso dos espíritos que retornam à vida corporal. O útero é passagem, o destino é evolução. A lei de reprodução também fala de responsabilidade. Educar um filho é formar um espírito. Reproduzir sem consciência é negligenciar a lei divina. Planejar com amor, acolher com respeito e orientar com valores é adorar a Deus com ação. A lei de reprodução é a terceira entre as leis morais em O Livro dos Espíritos. Nós temos 10 leis lá, né? E Kardec a trata como uma necessidade natural e espiritual. A reprodução corporal serve à manutenção da vida material, mas é também um instrumento da reencarnação, como destaca a Revista Espírita de 1862, ao mostrar que a multiplicação dos corpos permite o retorno e o progresso dos espíritos. A doutrina espírita não condena a sexualidade nem a reprodução consciente, mas ensina que deve haver moralidade, responsabilidade e, principalmente, amor. Né? E todos nós estamos aqui sendo instrumentos. Nós fomos gerados, graças a Deus. Nossas mães não nos abortaram. Né? A Regiane tem 4 espíritos sob a responsabilidade, sob a tutela dela. Né? 4 espíritos que chegaram e ela tem essa responsabilidade dela e o Jucinei. Assim como nós que estamos envolvidos também, né? De não negligenciar os ensinamentos de Deus e de Jesus. Aproximá-los de uma religião logo cedo. Porque não temos dúvida quanto a isso. Aproximou ele de Jesus cedinho, a possibilidade de se perder é muito pequena. Eu lembro daqui, eu comentei, Regi, acho que está contigo, com o Cid, para os nossos irmãos, alguns vão lembrar, porque tem um espírita que ele visita várias cidades, várias casas espíritas e recebe, né, as cartas psicografadas, entrega às famílias naquela região. E fazendo a psicografia de um jovem, entrou um outro adolescente, desencarnado, sem camisa e com uma bermuda. E pedindo a ele que falasse a história dele para os que estavam aí. Porque ele disse assim: meus pais não me deram o ensinamento adequado. Eles não me apresentaram Jesus na época certa. E eu me perdi nas drogas desde cedo. Desencarnei muito cedo. Então eu gostaria que a minha história servisse para todos eles. E é que nossa responsabilidade, né? Porque, como dizia o nosso querido João Jesus de Paula aqui, ele dizia no programa dele: não diga a seus filhos, vá à missa, vá ao culto. Vamos. Que as palavras influenciam, mas é o exemplo que arrasta. Então nós temos que ter essa responsabilidade de apresentar Jesus logo cedo para as nossas crianças, né? É bem isso. E hoje em dia a gente já vê que eles já nascem com um celular na mão, né, praticamente. E nós estamos aí para cuidar disso, que a minha geração foi a última que cresceu sem o celular, né? Depois disso, né, o celular já é algo aí, um instrumento normal, né? Para nós era, nossa, né? Que é isso, né? Veio de outro mundo, né? E assim, então nós temos que cuidar muito com a tecnologia. Ontem eu vi um Reels, né, no Instagram muito legal. Até foi uma amiga nossa que compartilhou, a Salete, né? Que ela estuda bastante, né, a respeito da família, tem ensinamentos bem legais. E lá estava escrito, né, tava falando assim, a criança não precisa não precisa comer com uma tela, né, com o celular. Basta que você coma junto com a criança. Você está comendo, a criança come junto com você, né? Não colocar lá o celular para a criança ficar quietinha comendo. Porque na realidade ela não vai nem direito estar prestando atenção no que ela está colocando para dentro do organismo dela, né? Então eu achei isso né, foi um videozinho pequeno, mas de muito valor. Então quando a gente vai fazer algo com nossos filhos,
com nossos pais, também com alguém. Vamos fazer juntos, né? Porque quando alguém faz junto com você, né, você aprende muito mais, né? Teve uma época quando eu tinha, na minha juventude, né, quando eu tinha uns 20 anos, eu treinava, eu corria, né, gostava de correr. E sempre havia uma amiga minha que treinava junto comigo. E ela falou, Regi, hoje a gente vai dar a volta aqui nesse lugar. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, se tu acha que eu consigo, então vamos. Que ela era formada em educação física, né, já sabia tudo. Aí quase, tipo, na metade do caminho, a gente já tava quase chegando, eu falei, cara, eu vou ter que parar porque eu não tô me sentindo bem. Ela, não, Regi, vamos mais um pouquinho. Eu falei, tá bom, então vamos. Corremos, quando chegamos no local, eu falei pra ela, meu Deus, quanto que a gente correu? Ela falou, a gente correu 11 quilômetros. Falei, sério? Ela falou, sério, 11 quilômetros. Eu falei, meu Deus, nunca achei que eu seria capaz de correr 11 quilômetros. Sozinha, eu jamais faria. Iria desistir ali no comecinho já, né? E com a ajuda dela, ali com a perseverança dela no meu lado, sabe, a gente conseguiu fazer isso, né? O Sérgio Esteves... O Sérgio Esteves lá em Navegantes, amigão de longa data. Bom dia, Sérgio. A Norma Fumagalli também conversamos ontem. Norma, um beijo grande para ti e para toda a família. O Sérgio também. Muito obrigado, Sérgio. Pessoal da Facchini Automóveis, o querido Facchini também, muita luz para todos aí, tá? Bom dia. Né? Então, assim, quando nós temos alguém do lado que nos dá o exemplo, fica bem mais fácil de a gente seguir, né? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo e guia para nos servir, né, de exemplo e determinar uma rota segura, feliz para todos nós? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Regi? Jesus. Exatamente. Então, a Regiane teve uma amiga que fez com que ela conseguisse, né, cumprir os 11 quilômetros. Nós temos muitos amigos conosco, nos ajudando a conseguir, primeiramente, a captar essas mensagens divinas, essas instruções para que mude alguma coisa dentro de nós. Porque os problemas não desaparecerão de uma hora para outra, não, conhecendo as leis de Deus, né? Mas nós vamos encarar de uma forma diferente, sem revolta. Aí aquela lição servirá. Porque quando encaramos qualquer normalidade em nossa existência, esses reveses do dia a dia com revolta, vamos passar de novo por aquilo. Porque a lição não foi suficiente para acordarmos. Mas quando nós conhecemos os caminhos, que tudo é resultado das nossas ações, fica mais fácil absorver. Em vez de expiação, começamos a acordar com uma prova. A prova é colocada para quem tem possibilidade de fazê-la. Né? Mailde Thaís. A Mailde Thaís com a gente também. Bom dia, Mailde. Bom dia, ótimo domingo para vocês. Para vocês também, né? Para todos que estão conosco. Já fez nosso horário, Reis. Dá tempo para mais uma leitura? Nós tínhamos aqui sobre a lei de destruição também. Falamos de algumas leis, né, de Deus. A lei de destruição, a lei do amor, a lei de reprodução, né, a lei de trabalho. São leis divinas. Então ninguém foge delas, né? E elas estão nas nossas consciências. A vida nem sempre é como imaginávamos. O caminho que planejamos pode mudar debaixo dos nossos pés, e os sonhos que um dia mantivemos perto podem escapar por entre nossos dedos. Às vezes, a vida tem outros planos, aqueles que nunca vimos chegar, aqueles que nunca teríamos escolhido. Mas isso não significa que a viagem acabou. Não perca o tempo que lhe é dado esperando por condições perfeitas ou desejando que as coisas tivessem corrido de forma diferente. Aproveite esse momento, esta respiração, este batimento cardíaco para recomeçar. Ainda há beleza para ser encontrado no inesperado. Você ainda pode rir através de lágrimas, encontrar esperança nas cinzas e dançar na chuva. Mesmo quando o céu está cinzento e o mapa não está claro, a sua história não está terminada. Você sempre pode sonhar sonhos novos, construir novos começos e escrever um futuro que honre tanto onde você esteve, quanto para onde você está indo. Né? São mensagens assim que tocam os nossos corações e que acrescentam alguma coisa a mais, que nos dá sustentação naqueles momentos mais difíceis. Né? E temos todos os momentos difíceis. Né? Nunca é tarde para recomeçar. Né? Como disse nossa mãe querida para o Chico Xavier, isso também passa. Não são só os momentos tristes, mas os momentos bons também. Porque, como se disse aqui, o mar às vezes está revolto, ondas enormes, às vezes está calminho, assim é a nossa vida também. Né? Então vamos nos preparar. Preparando-nos, estaremos aptos a absorver aquela lição como uma grande lição. E não com revolta. E como nós ficamos aptos? Nos alimentando de coisas boas, né? Exatamente. O que nós estamos fazendo agora. Que é nos instruirmos, né, com todo esse cabedal aqui de informações que a espiritualidade nos disponibiliza, né? Então que procuremos cada vez mais Jesus, que procuremos,
né, ouvir palestrantes bons, que nós possamos refletir nas mensagens, né, que eles transmitem pra gente, porque também há muitos oradores, né, por aí, eles não estão aí por acaso também, né, então que nós aprendemos a ouvir bons oradores, né, que respeitem, que falem a verdade, né, a verdade pura, e que possamos ir em busca disso e também o mais difícil, colocar em prática. Exatamente. E chegamos ao final de novo, temos a música, vamos fazer uma homenagem, né? O pessoal já ouviu aqui, ao nosso querido Chico, que em outras encarnações, para alguns chegaram agora, também foi Allan Kardec, mas foi Francisco de Assis, foi João Evangelista, foi René Descartes, né? Um filósofo, matemático, também ligado a Jesus, já recebeu num sonho a codificação naquela época, no século 17, 1620, 1640, né? Para termos uma ideia, mas também foi lá atrás, começou lá com Isaac, com Daniel, lembra Daniel na Cova dos Leões? Que saiu ileso? Então, assim, vamos agradecer esse nosso irmão, porque todas as religiões têm uma passagem do Chico ali, como todos esses santos, também como Jan Hus, né, um reformista da época, que abriu os caminhos para Lutero. Então, todas as religiões têm uma pitada ao dedinho do Chico Xavier, né? Vamos agradecer então. E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Um beijo muito grande para todos vocês, muita paz, muita luz. Aqui, pessoal da Trentina, eu volto ao meio-dia com o programa Buenas-te, o gauchão da Trentina. Também com uma mensagem muito legal, às 13 horas, né? Então, para vocês, mais uma vez, a nossa gratidão. Vamos ver essa música, então? Bem legal. Sim, uma boa semana a todos, né? Com muita paz e muita luz. Sinta essa vibração, essa energia boa, coisas boas dentro de casa, lembra? Nós criamos formas de pensamento. Sejam positivas, então. Valeu, Lúcia. Uma semana iluminada para todos nós. Valeu, Lúcia. Beijo grande para vocês. A Lúcia nos acompanha bastante lá de São Paulo, né? O Serginho Oliveira lá em Brasília também sempre conosco. O Zé Lamecha tá lá em Governador Celso Ramos, eu acho, né, Zé? Neuza Seco, a gente. Bom dia, Neuza. Bom dia. Também amiga de longa data, né, Neuza? Beijo grande para todos. Alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, Cisco de Deus, Sempre a serviço de Jesus e por todos nós. lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, da verdade e do bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe, ante o mal luta serve e resiste, quem confia da felicidade não desiste. Em torno da cruz, no lápis de luz, na Pedro da fé Silveira, bom Meu dia. Pedro, muita paz aí para toda a família, tá? Muita luz para todos. a Jesus. Chico Xavier, Cisco de Deus, de Deus, lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu. Compartilhando também, né? Mais pessoas possam absorver essas lições bem do mais alto. Muito mais alto. Ivonete, bom dia, querida. Ivonete. Beijão.
Leandrinho, toda a família. Beijo grande para todos. Valeu, Lúcia. Estará no YouTube na parte da tarde. Tem muitos programas lá. Felicidade. Beijo muito grande. No seu lar.